Meu nome é Heitor Ribeiro de Assis. Neste vídeo, que é um projeto da disciplina Estrutura da Matéria 2, oferecida pelo FJF, eu vou estar falando um pouco sobre o condensado de Bose-Einstein. Este é um fenômeno, né, que constitui um novo estado da matéria, que é característico de gases formados por partículas chamadas de bósons. Vou explicar o que seriam essas partículas. Mas, apesar de ser uma característica de um sistema gasoso, a gente estuda aqui para tentar entender as características do hélio líquido. Como esse hélio líquido ele tem propriedades diferentes, como a densidade é muito baixa, a interação entre as partículas do líquido vai ser muito baixa. E por isso a gente pode, com primeira aproximação, tratá-lo como um gás ideal. Então, vamos lá. Como seria esse condensado de Bose-Einstein? Quando a gente está estudando um gás em mecânica quântica, os estados de cada partícula desse gás, eles formam um espectro discreto, ou seja, as partículas não podem ter quaisquer energia, elas têm que ter uma energia dentro de um espectro discreto de valores. Para a gente descrever o estado do gás, a gente teria que descrever o estado de cada partícula, mas a gente pode fazer de modo equivalente, pegar os níveis de energia e ver quantas partículas a gente tem por nível. Seria a mesma coisa que descrever o estado de qualquer partícula dentro desse gás. Então, para isso é importante a gente analisar algumas características desse sistema. Primeiro é um fenômeno comum entre sistemas de mecânica quântica, que é a degenerescência. Isso ocorre quando, para algum certo nível de energia, a gente tenha dois estados quânticos com o mesmo valor da energia. Isso remete, por exemplo, ao caso da partícula livre. Que o estado dela vai ser dado pela posição e pelo momento dela. Mas a energia, ela é simplesmente dada pelo quadrado do momento sobre 2m. Então, estados diferentes que tenham a mesma magnitude do momento vão ter a mesma energia. Uma medida que caracteriza essa degenerescência é, então, a densidade de estados, dME. Então, no caso, ela vai dizer quantos estados a gente tem por nível de energia. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1, pode ser 3. E então, o que sobra para a gente conseguir descrever o estado das partículas, né, quantas partículas vai ter por nível de energia, a gente precisa saber quantas partículas cada estado pode abrigar. E é nesse momento que chega a nossa caracterização diferente de partículas fundamentais, né, partículas elementares. Essas são divididas em dois grupos, bósons e férmions. Como exemplo, a gente tem bósons, seriam, por exemplo, os fótons, que são as partículas da luz, os átomos de hélio, por isso que a gente consegue aplicar todo esse desenvolvimento para o hélio. As partículas alfas, por exemplo, seriam outro tipo de bósons. Enquanto que para férmions a gente tem as partículas mais conhecidas, os elétrons, os prótons, os nêutrons e outras. Qual é a grande diferença entre essas duas categorizações? É que para bósons, se a gente tem um estado em um certo nível de energia, a gente pode abrigar mais de uma partícula neste estado. Ou seja, partículas podem estar em um mesmo estado quântico. Mais de uma, não precisa ser uma. Isso não é o caso para os férmions, que se a gente tem um estado de energia, um estado quântico para um nível de energia, a gente só pode ter uma partícula nesse estado. Ou seja, partículas diferentes não podem estar no mesmo estado quântico para férmions. Bem, isso claramente muda completamente a distribuição de partículas por nível de energia se a gente tem um gás de bósons ou um gás de férmions. Essa quantidade, então, vai ser dada pela distribuição do número de partículas por nível, e para o caso dos bósons, ela é dada pela essa distribuição de Bose-Einstein. Ou seja, essa distribuição aqui diz qual seria o número médio de partículas com energia, o valor epsilon de energia. A gente vê aqui a dependência da energia, né? Quanto maior a energia, menor vai ser esse valor, ou seja,
tem um menor número médio de partículas com alta energia. Esses parâmetros aqui ainda tem uma dependência da energia, então isso aqui pode mudar, energia não, desculpa, com a temperatura. Então, isso aqui pode mudar com a temperatura. O que era de se esperar, né? Quanto maior a temperatura, a gente espera que as partículas vão estar em estados com energia maior. O que vai acontecer, então, é que, para os bósons, as partículas elas vão se condensar, com as temperaturas muito baixas, elas vão se condensar num estado que é chamado estado fundamental, né? O estado fundamental seria aquele cujo valor de energia é o menor de todos. A gente sabe da mecânica quântica, no estudo da mecânica quântica, que sempre vai ter um valor de energia que é o menor que todos, nesse espectro discreto. Então, o que vai acontecer para os bósons é que eles vão se amontoar, por assim dizer, no último, no mais baixo estado da energia, o que é permitido por causa da característica dos bósons de poderem estar em o mesmo estado quântico ao mesmo tempo. Para a gente ver isso com as contas que a gente faz, não vou entrar em detalhes totalmente, mas vou dar só uma passada por cima. A gente faz o seguinte: primeiro a gente escreve o número total de partículas do sistema como sendo o número de partículas no estado fundamental mais a somatória do número de partículas em todos os outros estados. Aqui a gente está indexando essa soma pelo nível de energia, então pode ser que tenha mais de um termo aqui para um epsilon, porque pode ser que tenha mais de um estado por nível de energia, né? Então, quando a gente passa essa representação discreta, né, o somatório, para uma distribuição contínua, né, uma soma com a integral, na verdade, passa a ser uma integral, a gente precisa adicionar essa densidade de estados aqui para levar em conta essa coisa que eu acabei de falar. E bem, quando a gente faz isso, então, a gente pode fazer essa passagem para a integral porque os níveis eles estão bem próximos um do outro, né? Então é quase como se fosse um espectro contínuo. E quando a gente desenvolve aqui, né, para esse caso, a densidade de estados ela é dada pelas constantes A e V multiplicado por epsilon sobre meio, a gente vai ter esta integral aqui. Resolvendo ela, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente faz uma mudança de variável, a gente chega nesse resultado aqui, para alfa pequeno. Quando a gente faz essa mudança de variável aqui, vai sair um beta para fora, e a gente sabe, da termodinâmica, que o beta é relacionado com a temperatura por essa fórmula aqui, onde essa constante aqui é a constante de Boltzmann. Então, a gente tem essa fórmula aqui, relacionada com a energia, e quando a gente escreve, então, o número de partículas no estado fundamental relativo ao número total de partículas do sistema, a gente tem essa fórmula, onde se configurou essa nova constante Tc, temperatura crítica. Pode ser dada em termos de diferentes parâmetros, como o volume, o número total, a densidade. E o que é importante dela é que ela vai nos dizer, basicamente, em que região da temperatura é que essa diferença entre o número de partículas no estado fundamental e o número de partículas nos outros estados já é considerável o suficiente para a gente ter alguns fenômenos quânticos. Ou seja, né, o fenômeno quântico do condensado de Bose-Einstein, eles valem mais ou menos aqui entre a temperatura de zero absoluto e a temperatura crítica. E então, o gráfico dessa fórmula aqui é dado por esse gráfico aqui. Aqui a gente tem uma fração N0 por N, como ela varia com relação a T. Como a gente viu pela fórmula, à medida que T vai para zero, esta fração tende a 1, ou seja, a N0 tende ao número total de partículas. Como eu disse, apesar de aqui parecer que tenha poucas partículas no estado fundamental, né, por exemplo 0,1, mas isso já é uma grande fração do número de partículas, porque como tem muitos estados depois do estado fundamental, eles vão estar muito bem distribuídos, então vai ter muito menos partículas por estado do que partículas no estado fundamental, mesmo nesses regimes aqui, quando essa fração é baixa.
Essa temperatura Tc, que está escrito aqui, é para delimitar isso, quando a gente consegue ter essa distinção entre o estado fundamental e os outros estados. Bem, como a gente disse, a gente estuda esse condensado de Bose-Einstein para tentar explicar os fenômenos que ocorrem no hélio líquido, que é visto superfluidez, então vê-se que tem uma viscosidade quase nula e também uma dissipação de calor muito baixa. E a gente tenta descrever esse estado do hélio com o modelo dos fluidos de London, de dois fluidos de London. Neste, a gente considera que o hélio é composto por dois fluidos diferentes. Um deles é um superfluido, que exibe essas características mais estranhas, e o outro é um fluido normal. Tendo esta abordagem aqui, a gente considera que os N0 átomos, no estado fundamental, constituem o superfluido, enquanto que o restante dos átomos, N-N0, vão constituir o fluido normal. Então a gente vê que à medida que T vai tendendo para zero, o superfluido vai sendo muito mais ativo do que o fluido, porque são quase todas as partículas do sistema. Então, essa temperatura crítica que eu falei, né, que é importante para a gente decidir quando é que a gente vai começar a observar esses fenômenos, ela tem esse valor experimental de 2,17 e o valor teórico nosso é 3,1 Kelvin. É um valor razoável em relação ao valor experimental, porque a gente está assumindo que o hélio líquido se comporta como um gás ideal, né? Que não é o caso. Como eu disse, as interações do hélio líquido são baixas, mas elas não são inexistentes. Então ainda vai haver interação entre as partículas e por isso um comportamento de gás ideal total não vai ser visto, não vai ser previsto realmente. Então tem um erro aí que a gente não considerou. Mas ainda assim é um bom começo, né? Fazendo algumas alterações, a gente consegue ter uma boa descrição desse comportamento. Então, como eu disse, esse processo de acumulação no estado fundamental, à medida que o T vai para zero, é o que se chama de condensação de Bose-Einstein, uma condensação das partículas no estado fundamental. E é esta condensação que permite que o hélio mostre comportamentos quânticos ao nível macroscópico. Esse fenômeno ele foi previsto por Einstein em 1924, depois que ele recebeu um trabalho do cientista Bose, um cientista indiano, que fez todo esse desenvolvimento de condensado para fótons, partículas da luz, que eu disse que são bósons também. Einstein, então, pegou essa ideia e transferiu para a matéria, para partículas que se comportavam desse jeito, para partículas que se comportavam assim como os fótons. Previu isso em 1924 e depois de 70 anos ele foi observado, o condensado de Bose-Einstein foi observado para átomos de rubídio.